Inflação em queda. Decisão do Banco Central por mais um corte na taxa Selic. Como estão sendo negociados os juros futuros. Déficit do governo federal. E como tudo isso afeta as taxas do Tesouro Direto e o futuro do seu dinheiro. Não tome nenhuma decisão sobre investimentos com seu dinheiro no mês de agosto de 2026. Esse vídeo, a economia em jogo e o jogo da economia. Portanto, foco total e não se distraia. Olá, riqueza, seja bem-vindo ao canal que te ajuda a proteger e multiplicar o seu dinheiro. Só tem um jeito de você acompanhar todo o conteúdo que eu trago semanalmente aqui, descendo, apertando o botão de inscrever-se e ativando o sininho. Bom, nesse vídeo vamos iniciar por uma análise em profundidade sobre o fechamento do mês de julho e, em seguida, desenhar as projeções detalhadas para o mês de agosto de 2026, compreender as grandes forças, o que está atuando para moldar a economia no ano de 2026 e, claro, desvendar o comportamento das taxas de juros futuros, o que impacta também nas taxas do Tesouro Direto. Será que já é hora de fazer marcação ao mercado? Será que é hora de investir mais? Quais taxas que nós vamos pegar provavelmente no mês de agosto no Tesouro Direto e como isso também vai influenciar a renda variável? Para começarmos a nossa jornada, precisamos olhar para trás e entender o que aconteceu no mês de julho de 2026. O grande protagonista econômico do mês foi, sem dúvida, o comportamento do IPCA, da inflação. Olha, eu sei, antes que vocês comentem aqui embaixo, que esse índice não reflete a realidade do dia a dia, concordo com vocês, mas é o índice que o mercado financeiro utiliza para fazer as suas projeções. Infelizmente, a gente está na mão desse indicador e que ele influencia a rentabilidade dos nossos investimentos. Inclusive, aqui no canal eu coloquei uma enquete, justamente perguntando, no supermercado da sua cidade, na sua opinião, no geral, a inflação, o preço das coisas está? Tivemos 55 votos, 16% disseram que está caindo, 16% disseram que o preço está estável e 67% disseram que o preço está subindo. Inclusive, tivemos aqui uma pessoa que escreveu, região de praia subindo, absurdo, abuso, provalecimento, temporada praia piora, inflação fora de cálculo do governo. Então, são essas coisas, Apesar de que a gente tenha uma sensação que os preços estão subindo, não é o que o índice, o IPCA+, mostrou para nós durante o mês de julho. E essa curva a gente pode acompanhar aqui no indicador de inflação do Banco Central. Olha só, aqui janeiro de 26, de dezembro para janeiro apresentou um pequeno aumento, depois caiu, em fevereiro, março voltou a subir, a gente acompanhou 3 meses de aumento, desde fevereiro para março, para abril e para maio. Quando chegou em maio, justamente o mês de junho mostrou uma inflação em queda, chegando à casa de 4,64 em relação a maio que estava em 4,72. E apesar que a inflação de julho ainda não foi apurada, existe um indicador que é uma prévia da inflação que chama-se IPCA 15. Ele nos permite já ter uma medição parcial sobre como será a inflação em julho. E o IPCA 15 de julho fechou de 0,06%, ficando inclusive abaixo do crescimento da taxa de inflação de junho. Então veja só, se em junho a gente já teve uma inflação que caiu em relação a maio e a inflação prévia de julho já foi menor do que o crescimento da inflação de junho, quer dizer que nós temos uma grande tendência da inflação de julho fechar também menor do que a inflação de junho. Isso construiria provavelmente mais um período de queda da inflação iniciado em maio de 2026. Só que para você entender aonde isso impacta, é claro, além do impacto que tem no nosso bolso no dia a dia, com o preço das coisas, eu sempre digo, ter uma inflação menor não quer dizer que as coisas deixem de aumentar o preço. Você vê que mesmo que eu tenha uma inflação que cresce 0,06, mas é um aumento do preço das coisas. Então ninguém está dizendo aqui que está havendo
uma redução do preço das coisas, apenas o preço está crescendo, aumentando com uma velocidade um pouco menor. O índice, o IPCA, ele é utilizado para justamente desenhar a expectativa do mercado financeiro para as taxa de juro futuro principalmente. E aí que, em consonância com a taxa de juro atual e o desenho da taxa de juro futuro, a gente pode ver como que o mercado começou a responder na última semana de julho sobre essas notícias de um possível IPCA menor, inclusive no mês de julho. Vamos dar uma olhada. Na última semana, os contratos de juro futuro, eles foram negociados com queda, ficando aqui a curtíssimo prazo, 2026, fechando em 13,81. Veja que isso é o que o mercado financeiro está com expectativa, porque ele já está negociando essas taxas de juro futuro. Eu sempre gosto mais dessa projeção aqui do que a gente olhar para a projeção do relatório Focus, que eu trago também toda segunda-feira um pequeno resumo aqui no canal. Porque aqui são as negociações feitas pelo mercado financeiro. 2027, fechando aqui com 13,86, no último dia de negociação no mês de julho. E se a gente olhar para o futuro mesmo, taxas de juro aqui para 2039, 2036 aqui, ela está na casa dos 14,5%, 14,6%, né? Tendo uma pequena elevação no último dia de negociação. Agora, essas notícias influenciam, inclusive, as taxas do Tesouro Direto. Olha só o Tesouro Prefixado 2029, fechando aqui 31/7 em 14,13, uma tendência de queda nos últimos dias de julho. Tesouro Prefixado 2032, mesma coisa. Os títulos IPCA+, 2032, também uma tendência de pequena queda. 2040, também uma pequena queda aqui, apesar de serem taxas bastante altas ainda. Mas lembra, a gente está falando de 2040, longuíssimo prazo aqui. 2050 também fechou o último dia de julho com tendência de queda. Só que quando a gente traz aqui a curva de juro atual, a taxa Selic, a gente veio por um longo período, aliás, o período mais longo de manutenção da taxa de juros em 15%, teve a sua primeira revisão em março de 2026, quando caiu para 14,75, depois em maio de 26 caiu para 14,50 e em junho de 2026 para 14,25. E a grande expectativa do mercado agora, para a reunião do Copom, que é o Comitê Monetário que revisa a taxa Selic, a expectativa do mercado financeiro é realmente que o Banco Central faça mais um corte da taxa Selic, chegando aos 14%, agora em agosto já de 2026. E isso ficaria em linha com as projeções divulgadas pelo relatório Focus, que a Selic em 2026 fechar em 14%. Já há 5 semanas que eles mantêm essa projeção da Selic fechar em 14% em 2026. Este último relatório aqui é o último relatório do mês de julho. E veja que em relação à inflação, a expectativa ainda é que ela aumente, né? Porque ela fecha, segundo a projeção aqui, em 5,12. Dos atuais 4,64, então quer dizer que ainda aceitaria um aumento da inflação até o final do ano, mantendo a perspectiva da taxa Selic em 14%. Então isso nos dá um cenário quase que previsível que, se a taxa Selic está apresentando um comportamento de queda, inclusive melhor do que as projeções do relatório Focus, que é fechar em 5,12 e que agora está em 4,64, é seguramente previsível que haverá esse corte da taxa de juros para os 14% agora na reunião de agosto. Vou dizer para você mais um fenômeno que está acontecendo, né? A gente está vivendo um ano eleitoral, logo logo a gente começa a campanha política, né? Apesar de que o Banco Central é uma instituição isenta, o presidente do Banco Central foi indicado pelo presidente da República. Nunca se sabe no coração como que essas relações se comportam. E eu não sei se a gente não terá surpresa nas próximas projeções de mercado para a taxa Selic ficar abaixo dos 14%. Deixa a sua opinião aqui que eu quero saber. Será que a gente teria condições
da economia do país para a gente chegar numa Selic abaixo de 14% ainda no ano de 2026? Na minha opinião, tudo isso é uma resposta de curtíssimo prazo, porque veja só, tem um ponto que o mercado fica olhando e ele é um ponto que está se agravando a todo mês que o governo fecha suas contas. Em junho não foi diferente. Contas do governo têm déficit de 48 bilhões. E olha só, o resultado negativo do ano de 2026 já fecha 92 bilhões de déficit, de prejuízo no orçamento do governo, com alta de 717%. E olha só, segundo o governo, as despesas tiveram um aumento real acima da inflação de 9%. Em junho, os principais aumentos foram despesa do Poder Executivo, sujeita à programação financeira, 10 bilhões a mais, créditos extraordinários, 2,8 bilhões a mais, benefícios previdenciários, mais 2,1 bilhões de despesa, abono e seguro-desemprego, 1,7 bilhão, e pessoal e encargos sociais, 1,3 bilhões de aumento. Bom, o que a gente viu aqui? Uma inflação supostamente sob controle, reduzindo nos últimos meses, uma expectativa de corte na taxa Selic a curtíssimo prazo, agora já em agosto, e também a gente viu que a taxa de juros futura também está se modelando a esse cenário. Só que, por outro lado, a gente vê que o déficit do governo federal está muito alto, fechando negativo mês após mês. Inclusive, eu fiz um outro vídeo aqui já no canal explicando como funciona essa dinâmica e o que a dívida do governo federal influencia nas nossas finanças. Se você não assistiu esse vídeo ainda, eu vou deixar ele indicado no final para você poder assistir. Quero dizer que pode estar havendo uma falsa expectativa, leitura do mercado a curto prazo. Vou te trazer aqui a minha opinião, como eu vejo até o final de 2026 e como eu vejo para 2027 em diante. Então vou compartilhar com você um quadro aqui sobre a minha opinião de o que esperar no mercado. A curto prazo, falando aqui 2026, principalmente por conta do período eleitoral, queda no IPCA, corte na taxa de juros, taxa Selic, como a gente vê, né? Talvez quando você já está assistindo esse vídeo, a taxa Selic já tenha sido cortada para os 14%. A gente está vendo uma taxa de juro futuro diminuindo a curto prazo, né? A gente viu aqui. Isso traz uma animosidade no mercado, uma queda nas taxas do Tesouro Direto, as taxas de rentabilidade, e um potencial ganho na marcação a mercado para quem comprou, né, esses investimentos quando as taxas estavam nas alturas, mas tudo depende de quanto que vai configurar as taxas para saber se dá para fazer a marcação a mercado positiva ou não. O aumento da renda variável, né? Então, consequentemente, existe um arrefecimento da renda fixa e acaba aumentando a renda variável. Sobe Ibovespa, valorização de ações, claro que de empresas sempre boas, né? E aqui não é uma recomendação de investimento. Por consequência, fundo de investimento imobiliário tende a ter valorização das suas cotas, porque o setor imobiliário ele é afetado diretamente pela taxa Selic. Então, quando aumenta a taxa de juro, os negócios no setor imobiliário diminuem e acaba também diminuindo o valor das cotas de fundo de investimento imobiliário. A médio e longo prazo, se a gente olhar para 2027 para frente, a depender também das decisões que o cenário político vai trazer para a gente e das promessas da política fiscal que o próximo governo vai adotar, eu vejo, por conta do atual endividamento, um aumento do IPCA 2027, na minha opinião, não tem jeito, ele vai ficar pelo menos aí na casa dos 5%. Subida na taxa de juros, a taxa Selic, na minha opinião, se a gente olhar para a taxa de juros futuro, né, daí sim, olhando como eu mostrei para você, 2029, 30, 31, a gente vê que a taxa de juros está beirando aí 14,50. Então, não acredito que a taxa de juros, a taxa Selic, vai se manter por muito tempo nesse patamar de cortes ou sequer abaixo dos 14%. Com isso, teremos novamente um aumento nas taxas de rentabilidade do Tesouro Direto, com marcação a mercado negativa a depender de quando você comprou o seu título,
Lembre, se você levar até o final IPCA+, e pré-fixado, não tem problema. Porém, se você deseja adotar uma estratégia de marcação a mercado, também vou deixar um vídeo no final que faz essas simulações. E queda da renda variável, Ibovespa e fundo de investimento imobiliário sendo afetado novamente de forma negativa. Bom, eu trouxe para você aqui uma conjuntura da economia, de como ficou o mês de julho e como deve se apresentar agora até o final do ano de 2026, nessa visão de curto prazo e uma visão um pouco mais longo, 27 para frente. Deixe seu comentário aqui embaixo. Quais são as suas perspectivas para a economia? Se elas conferem com o que eu trouxe, não tem problema algum de você divergir e na verdade, eu quero a sua opinião sincera aqui no comentário. Deixa aqui para eu saber qual a sua verdadeira opinião. E eu sempre falo aqui no canal que trago conteúdo que te ajuda a proteger e multiplicar o seu dinheiro. Não adianta você ficar olhando taxas de curto prazo, não adianta você ficar olhando queda da taxa Selic, enfim. Você tem que ter um plano de investimento alinhado com seus objetivos a longo prazo. Pense que você vai querer daqui a alguns anos, como vai ser a sua aposentadoria, como você assegura ou garante que o seu patrimônio, o seu dinheiro não vire água ou pó por conta da inflação. É pensar o longo prazo numa estratégia de investimento e não fazer investimento isolado. Se você quiser contar com a minha mentoria para olhar a sua carteira de investimento ou para desenhar uma estratégia alinhada com o seu perfil financeiro, seus objetivos, já aponta seu celular para esse QR Code e me chama no WhatsApp. O atendimento de 1 hora, eu e você individualmente, como se você estivesse no meu escritório. E com isso você recebe um plano customizado. Para de olhar conteúdos aqui e lá, ficar obtendo opiniões isoladas de uma ou outra pessoa, e no final das contas, você olha para trás, você vê que o seu investimento não está dando a rentabilidade que você gostaria. Obrigado por chegar até o final desse vídeo. Você pode se tornar apoiador do canal com R$ 3,99 por mês. Além de incentivar a produção de conteúdo, você tem acesso a conteúdos exclusivos. Vou deixar esses 2 vídeos aqui no centro da tela para você assistir. Um deles trata de como que a dívida do governo afeta as nossas finanças e abaixo como que dá para ganhar na marcação a mercado nesse cenário econômico. Te vejo no próximo vídeo. Juízo com o seu dinheiro.